Olá pessoal, sou Leandro Heitor Becker, candidato a síndico do condomínio Terra Nova. Vou inicialmente me apresentar para ter uma noção de quem é essa pessoa que está se candidatando. Sou formado em contábeis, tenho pós-graduação em consultoria empresarial, que é a área que eu gosto, estar no condomínio dando consultoria para os mais diversos problemas que possam existir num condomínio. Também tenho uma pós-graduação em Direito e Administração de Condomínio, o que me habilita a trazer muito conhecimento para o condomínio, no sentido do que acontece no dia a dia e nas mais variadas experiências ou novidades ou assuntos que possam surgir. Também tenho formação técnico-eletrônica, então conheço a parte elétrica, consigo levar também bastante contribuição para o condomínio nesse sentido. Tenho 27 anos de experiência como síndico, passando nesse período por várias alterações na legislação. Isso traz uma bagagem, muito conhecimento no sentido de poder saber lidar com as surpresas que acontecem em condomínio. E a grande questão do condomínio é, gerenciar as pessoas, entender e poder buscar a dissolução de conflitos, principalmente conflitos entre ideias de vizinhos ou as ideias postas em assembleia, e também poder dispor de vários outros elementos que possam contribuir com a experiência na prática. Patologias do condomínio, questões da legislação, até porque a legislação no Brasil, a cada ano que passa, ela está estreitando mais e considerando o condomínio como grandes centros que tem que cumprir ao rigor a legislação. Não era assim no passado, está evoluindo e a tendência é que seja cada dia tenha-se mais uma exigência para os condomínios nesse sentido. Vou responder alguns questionamentos que me foram feitos, com relação ao trabalho no condomínio. Qual é a proposta de trabalho? Bom, primeiramente, eu conheço o condomínio desde sua fundação. Tenho amigos que moram no condomínio, visitei por várias vezes o condomínio, participei de algumas reuniões no salão de festas, reuniões festivas, obviamente, e tenho muito a contribuir. Uma primeira pergunta é, quanto tempo esse síndico vai dispor para o condomínio? O condomínio, pelo tamanho que ele tem, não tem como pensar, num primeiro momento, que o síndico esteja menos de 5 vezes durante a semana presente no condomínio. Claro que nesses 5 dias da semana, de segunda a sexta, o síndico muitas vezes vai ter que sair para resolver problemas lá na empresa de água, na Celesc, alguns órgãos públicos, meio ambiente, questões inerentes ao condomínio. Num segundo momento, pode-se planejar para se ter um tempo reduzido, mas o tempo disponível e a qualidade da resposta às perguntas, aos questionamentos e aos anseios dos moradores vai determinar esse tempo. A presença do síndico é importante que seja 5 dias por semana, de segunda a sexta no mínimo, para poder dar vazão aos grandes anseios. Então isso é primordial para que ele consiga estar interagindo tanto com a equipe de trabalho quanto aos moradores. Quando o condomínio engrenar no que a gente chama de velocidade cruzeiro, que está tudo estabilizado, aí sim se pode planejar tempos menores, ter um tempo menor para participação no condomínio. Outra pergunta, no caso de ausência do síndico no condomínio. O síndico não consegue fazer um trabalho de boa qualidade sozinho, então dispõe de uma equipe, um auxiliar administrativo que não trabalha dentro do condomínio, mas faz o auxílio para muitas demandas, agregando experiência sobre a questão administrativa, um técnico de edificação para poder orientar o síndico no sentido das manutenções, qual o caminho correto a ser seguido, uma assessoria jurídica para auxiliar também o síndico nas demandas, qual o caminho que ele deve seguir, ou seja, um aconselhamento, e ainda uma gama de prestadores de serviço para atendimentos de urgência. Porque se a pergunta é feita no sentido de quantos dias o síndico vai estar no condomínio, mas e às 3 horas da manhã de um domingo? Quem pode auxiliar? O síndico tem que compor dessa equipe. Então, ao longo da minha carreira, acumulei experiência de mercados, entendendo quais as empresas que prestam um bom serviço e estão comprometidas com o condomínio. Eu agrego, então, essa equipe para auxiliar na gestão do Terra Nova. Outra pergunta que me foi feita é qual a experiência do síndico para poder gerir um condomínio, fazer a sindicatura de um condomínio deste porte. Bom, experiência com mais de 15 condomínios ao mesmo tempo, fazendo a gestão. A população desse conjunto de condomínios é igual um pouco maior que o condomínio Terra Nova, então
gerenciando esse volume, se agregou várias dinâmicas para poder dar conta do volume de informações e de necessidade do condomínio. Também já fiz o auxílio a outros síndicos, auxiliando a administradora no sentido de orientar os síndicos de como fazer a gestão do condomínio, como solucionar problemas. A grande questão do condomínio é você usar algumas técnicas de administração, no sentido de identificar quais são os pontos realmente importantes a serem sanados, a serem enfrentados. Usa-se a técnica do GUT, gravidade, urgência e tendência, sempre em reunião e em conjunto com os moradores. Os moradores é que vão definir quais são as urgências. O outro item é o PDCA, que é planejar, fazer, checar e agir. Você planeja e tenha sempre a visão de que, depois de planejado e colocado a sua missão, o seu plano em ação, você deve checar para saber o que não aconteceu de maneira 100% correta e voltar no planejamento e voltar a agir de novo. São técnicas da administração que nos auxiliam na parte de condomínio a ter sucesso em todos os planos de ações, em todas as ações de melhorias ou de combate às urgências e emergências. Outro item importante no condomínio é que a convenção do condomínio está um pouco já antiga. Ela deve ser atualizada. E como eu faço parte da Associação de Síndicos de Santa Catarina, na função hoje de conselheiro, consigo ter desse grupo seleto de síndicos e de cabeças pensantes várias técnicas e itens importantes para você remodelar a convenção de acordo com as necessidades e anseios dos moradores e de acordo com a legislação. Algumas coisas que precisam ser discutidas, não estou colocando posição, mas discutidas. Volume de procurações, a forma de apresentar a contagem de votos em assembleia, a questão dos próprios espaços comuns, né, piscinas, quadras, como isso deve ser melhor gerido. Então tudo isso são propostas que têm que ser colocadas e muito bem discutidas. Não pode chegar numa noite simplesmente e votar um tema. Ele tem que ser debatido por algum tempo. Como alterar uma convenção? A convenção, existem também formas de você fazer assembleia. Existe uma assembleia permanente, que ela não acontece num dia. Ela decorre vários dias, eu vou dizer até 3 meses, para você consolidar uma discussão bem ampla sobre um tema e poder ter uma votação correta. Outro item importante é trazer lazer para o condomínio, trazer para que o condomínio seja um local cada vez melhor para se viver. Fazer acordos com o ente público no sentido de trazer, por exemplo, saúde para dentro do condomínio, campanhas de vacinação, outras áreas da saúde que possam agregar aos moradores, acordo com empresas para a parte de prática de esportes, para a parte de academia, salões de beleza. Então, alguns itens que podem ser melhor debatidos, elaborados e buscar no mercado para trazer o conforto para dentro do condomínio. Afinal de contas, o condomínio ele tem um volume muito grande de casas, de pessoas vivendo, mas ele, de certa maneira, ele fica afastado um pouco de alguns centros de atendimento à população. Então, agregar isso para o condomínio. Outra questão importante é que se faça uma assembleia de eleição de síndico e os compromissos do síndico façam parte justamente da ata de eleição. Passando a ata de eleição ser uma carta compromisso e até um contrato entre os moradores e aquela pessoa que se propõe a ser síndico do condomínio. Por exemplo, chamada de assembleia para o condomínio. No momento que ele está vivendo, a sugestão então seria fazer uma assembleia a cada bimestre, consolidando então as informações para não esperar um ano para ter oportunidade de expor de novo cada uma as suas ideias. A outra questão, reunião com o conselho. Quem se eleger ao cargo de conselho deve estar disposto a se reunir ao menos uma vez por mês e aí já se determinar. Por exemplo, toda a primeira segunda-feira de cada mês vai ter a reunião de conselho com o síndico. Para quê? Para avaliar as contas, para saber se o síndico está usando o recurso do condomínio de maneira apropriada. Outra questão importante é a troca de prestador de serviço. Se vamos ter uma assembleia a cada 2 meses, então fica fácil discutir, apresentar novas empresas e novas soluções. A outra questão seria a contratação de uma auditoria. Não vejo motivo por que não o condomínio ter, de quem o condomínio escolher, uma empresa para auditar as contas do síndico e que essa auditoria não seja feita no final de sua gestão, que essa auditoria seja feita
todos os meses, né, por um auditor fiscal, por uma empresa especializada no foco, que seja um auditor independente. Fazer o sistema unificado de informações. Hoje o condomínio dispõe de várias ferramentas separadas, em vários locais separados, com as informações. Por exemplo, ter o balancete online. O síndico vai pagar a conta, uma nota, o próprio conselho já está vendo essa conta mesmo antes de ser paga. Ou seja, a fiscalização ela passa a ser online. Por que não pensar em ter o balancete já no dia 5, no dia 1º do próximo mês? Isso se consegue na conversa e no acordo entre o condomínio e administrador e síndico, para que todas as notas sejam enviadas ao administrador de maneira online. E aí eu terei o balancete e a prestação de contas online. Não preciso passar um tempo para isso. Então são técnicas que a gente pode buscar a transparência e deixar o condomínio também com as suas contas sempre em dia e não à mercê dos deslizes do síndico. Várias questões estão sendo abordadas aqui nesse vídeo, acredito que importantes. Outro item importante é dar um pouco mais de atenção e de voz ao Conselho Fiscal. Já determinar na própria Assembleia um item de pauta que são as informações do Conselho Fiscal na sua visão sobre as prestações de contas, sobre as contas. Lembrando que as contas podem ser de maneira online e por isso eles podem ter uma opinião melhor qualificada. Até também, se for contratado uma auditoria fiscal, o próprio Conselho Fiscal pode acessar essa empresa de consultoria e pode inclusive ser de escolha do Conselho Fiscal, deixando o síndico de lado dessa escolha. E sim, essa escolha sendo dos moradores e do próprio Conselho Fiscal. A outra questão importante é o seguro do síndico. Eu já tenho um seguro de responsabilidade civil. O que acontece? Muitas vezes o síndico deixa de ser síndico e entra uma ação na justiça contra o condomínio e contra a pessoa do síndico e o síndico não está mais no condomínio, né? Como que da onde vai tirar o recurso para garantir um erro cometido pelo síndico? Uma ofensa proferida contra um morador, contra um terceiro. Então eu tenho meu seguro, né, pago pelo síndico de responsabilidade civil. A responsabilidade do síndico não é civil, é também na área criminal. Mas essa fica por conta da idoneidade do síndico, que é a pesquisa que todo mundo faz sobre ele. O item mais importante que eu vejo, ou ao menos o mais comentado no condomínio, é a questão da segurança. E justamente a segurança em função da quantidade de casas e a quantidade de pessoas que ingressam no condomínio. Então o item de segurança ele deve ser encarado com um pouco mais ou muito mais responsabilidade e foco, discutindo, fazendo grupos de trabalho, e essa é a ideia. Nós precisamos pegar os grupos que hoje se manifestam sempre contra o condomínio, puxar esses grupos para perto e criar grupos específicos de discussão sobre alguns assuntos. E eles levarem esses assuntos para a Assembleia. Lembrando que não necessariamente o síndico é a única pessoa que leva para a Assembleia um assunto. Pode-se montar uma comissão e a comissão apresentar e os moradores votarem. Percebem que o síndico é um instrumento de viabilizar a vontade dos moradores. Então, nesse sentido, eu coloco como prioridade máxima dentro do condomínio a questão da segurança. A outra questão que vem norteando o condomínio há muito tempo é a questão de entra síndico, um grupo se manifesta contra esse síndico, é eleito um outro síndico, talvez puxado por um outro grupo, aí o grupo que não teve o seu candidato eleito manifesta de maneira contra esse novo síndico. Nós precisamos fazer uma propositura, ter uma proposta para que baixemos a guarda no sentido de buscar um que é bom para o condomínio, criar algum acordo, e para isso também passa por criar as regras de campanha à candidatura. Por exemplo, alguns condomínios dizem que 30 dias antes cada candidato a síndico pode fazer panfletagem no condomínio, ou passa para o condomínio e o condomínio distribui informações para todos os moradores. Não precisa ser essa ideia, é só um exemplo, mas sim fazer com que os moradores pensem o que é melhor para vocês, né? Vocês pensem, e que essas ideias sejam colocadas em prática até através de uma votação em assembleia. Fico feliz em poder aqui externar um pouquinho do meu conhecimento ou daquilo que eu entendo como sendo correto, mas o que eu aprendi ao longo dessa minha carreira na sindicatura é saber ouvir e buscar transformar, digamos, as ideias dos moradores naquilo que pode ser melhor para o condomínio.
Nesse sentido, muitas vezes o síndico entra no condomínio e percebe novas legislações, novas visões do mundo e que no anseio de tentar ajudar, impõe o que é o certo, mas é o que é o certo na visão do síndico. O que tem que ser feito é escutar os moradores e agregar para o condomínio aquilo que eles entendem como sendo o correto. Não adianta vir o síndico com um monte de ideias, com um volume de informações e dizer, aqui tem que ser assim. Nós temos que saber escutar os moradores e colocar para este condomínio a realidade dos moradores. Cada um tem sua realidade. Então, alguns itens são válidos para alguns condomínios, mas não são válidos para os outros. Então, conto com o seu voto para juntos podermos transformar esse condomínio em um condomínio cada vez melhor.